Sr. Deputado Coordenador, cumprimento ao GT, o Sr. Sérgio Monte e o Dr. Carlos Alves, portanto, que hoje nos ouvem no âmbito destas iniciativas, e começava por dar nota de alguns factos que, embora sejam públicos e notórios e que vêm muito de encontro àquilo que já disseram hoje nesta intervenção inicial, mas também no parecer por escrito que enviaram a quando da pronúncia sobre as iniciativas legislativas do teletrabalho, que o PSD concorda que a alteração de regimes legais e alterações profundas a regimes legais necessitam de maturação. E, portanto, gostava também de uma forma mais concreta sobre os vários diplomas, porque já estamos numa fase de discutir diplomas concretos, que se fizesse aqui luz sobre alguns princípios e também se clarificasse alguns aspectos. Primeiro, permitir-me-á, eu tenho que deixar aqui esta nota, não há vazio legal nenhum. E também houve aqui uma tentativa que se tem feito, involuntária provavelmente, de se confundir o teletrabalho ao longo deste período com aquilo que foi o trabalho obrigatório no domicílio por força de uma pandemia. E não pode nunca confundir-se o regime legal do teletrabalho, que desde 2003, aliás, tem sido Portugal um dos primeiros países da União Europeia a regulá-lo para o setor privado, também houve o caso da Itália para o setor público, mas sendo nós um dos países primeiros e pioneiros nesta regulação, a verdade, e gostava que me respondesse a isto, se o regime do teletrabalho que já existe, em termos latos, não cobre já as necessidades deste regime e, portanto, quais são aquelas abordagens que ainda são necessárias. Porque todas as questões que aqui nos foi colocando na fase inicial são aquelas que o PSD vem dizendo e as que também já constam da própria lei. Por um lado, o caráter voluntário, por outro lado, o pagamento das despesas, a equiparação do contrato de teletrabalho. Não queria dizer isto desta maneira porque pode gerar aqui uma confusão, que é: o teletrabalhador é um trabalhador sujeito a todas aquelas são as regras do trabalhador, o horário de trabalho, portanto, onde já está incluído o direito a desligar, o tempo de trabalho, todas as normas, a participação sindical, tudo isso já está na lei atual. E, portanto, eu gostava de saber, dentro da lei atual, porque o PSD achou que se devia fazer apenas alterações cirúrgicas antes de haver uma grande ponderação sobre o regime, se a lei atual cobre ou não já estas necessidades. Ou se não estamos aqui a correr um risco, ao fazer regulamentação até excessiva, como foi dizendo aqui, de desproteger sim o teletrabalhador, considerando como não sendo um trabalhador. E essa para nós é o erro de base de tudo aquilo que aqui se discute. Parece que um teletrabalhador não é um trabalhador e, como chamou o GT muito bem a atenção, inclusive no parecer escrito que nos mandou, que é a questão do parece que se quer confundir o teletrabalhador com um trabalho por objetivos e prestador de serviços. E isso é um dos riscos que, em termos daquelas que são as garantias da legislação do trabalho, nós não podemos correr para que não se confunda o regime do trabalho subordinado, que é disso que estamos a falar, com a prestação de serviços. E, portanto, gostava que nos dissesse até que ponto é que a lei atual não serve com alterações cirúrgicas. Ou se, também já agora, aquela que é na proposta do PSD, porque também o GT abordou esta questão, que é a questão das visitas ao domicílio do trabalhador quando seja no domicílio. Nas propostas, no geral, consta um horário pré-definido, o PSD optou por uma proposta onde consta aquele que é o horário de trabalho do trabalhador. Porque o trabalhador, o direito a desligar tem exatamente a ver com isso, nós parece-nos que deve ser coincidente o momento da fiscalização com aquele que é o momento da prestação de trabalho, consoante definido no seu contrato de trabalho. Bem como a questão do domicílio para efeitos de acidente de trabalho, que é uma das propostas do PSD e que nos parece que é muito importante para que não haja problemas, como acabou por se verificar, por força destas situações, de acidentes de trabalho, que havia dúvida se deviam ser ou não considerados por força do local da prestação. Portanto, o PSD apresentou uma proposta para alterar esse aspecto concreto e parece-nos, gostava também que se pronunciasse sobre isso. Bem como a questão que nos parece fundamental, que é se justifica ou não que se crie diplomas extravagantes à revelia daquilo que foi o grande esforço de décadas para que se sistematizasse a legislação do trabalho num único diploma, para melhor entendimento pelas partes e ser melhor entendível pelas partes. Finalmente, permita-me um à partezinho, que estou mesmo a terminar. Eu também sou do Alto Minho e sei muito bem o que é receber mensagens a dizer bem-vindo à Espanha, porque é aquilo que me acontece em grande parte do território transfronteiriço. Portanto, a falta de 4G, 3G, quanto mais 5G, é uma miragem para se transformar isto numa espécie de coesão
coesão territorial. E isso era preciso instrumentos e gostava que o GT também, dentro do possível, se pronunciasse. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador.